Pilgrims nos insere em um pequeno mundo de fantasia medieval, onde lideramos uma jornada breve com personagens diversos que se juntam para resolver conflitos e alcançar objetivos pessoais. Esse jogo foi lançado em 2019 e desenvolvido pela Amanita Design. Diferentemente de Machinarium, que é a obra mais aclamada desse estúdio, Pilgrims não se esforça para ser desafiador. As virtudes dessa obra residem em outros aspectos, os quais eu vou apresentar a partir de agora. Através do mapa é possível viajar entre cenários. Dentro desses cenários é onde a diversão acontece. O jogo é um point and click, onde os personagens que nós recrutamos e os itens coletados são transformados em cartas, que compõem o nosso baralho inventário. Uma interação acontece sempre que arrastamos uma carta até o cenário, mas nem toda interação é sinônimo de progresso. Por exemplo, um dos nossos objetivos é melhorar o ânimo do duende até ele aceitar vender as mercadorias que precisamos. As combinações certas talvez não sejam claras, então existe um certo grau de tentativa e erro, mas não chega a ser frustrante. Na verdade, em razão disso, você acaba obtendo resultados especialmente inusitados. Um dos principais aspectos sobre o game é que ele não apenas permite, mas também estimula o jogador a usar abordagens diferentes e progredir de maneiras alternativas. O sistema de conquistas deixa isso bem claro. Para obter 100% de conclusão, você precisa gerar novas interações e finalizar a campanha mais de uma vez. É assim que a obra funciona. O jogo tem uma ótima atmosfera, e isso está relacionado a vários fatores. Eu acho revigorante essa predominância de paisagens naturais, e a música faz toda a diferença. Ela sopra vida nesse mundo. Tudo é representado com carisma pelas ilustrações, por meio de traços tortos e do teor cartunesco. É um jogo muito bem-humorado. Até a comunicação entre os personagens é engraçada, através do idioma da bobagem. Apesar disso, a gente compreende o essencial com ações e imagens. Em um bar, uma galera faz apostas enquanto joga baralho. Na mesa, nós temos o vagabundo, o bandido, a vovó, o padre e o diabo. O vagabundo diz que tá sem grana, então o bandido sugere que ele aposte batatas cozidas. Todos aprovam a sugestão e a partida continua. O bandido vence a rodada e relembra a dívida recém-criada. Já na reta final, o padre diz que não tem mais o que apostar. O diabo então pede a alma do padre, e ele aceita. E pro azar desse homem, o pior acontece. O diabo termina como o grande vencedor da noite, e com uma felicidade sórdida estampada no rosto, ele avisa ao padre que vai buscar aquilo que lhe foi prometido. Quando a cutscene acaba, a aventura começa. Pilgrims tem uma narrativa simples e lúdica. Não é uma obra infantil, mas o clima é de descontração. Os personagens controláveis representam diferentes arquétipos e seus objetivos são bem definidos. O vagabundo é o primeiro e último personagem que nós controlamos. Ele é um viajante simpático e um bom negociador. Ao acessar o cais e pedir transporte, a barqueira conta que entrou numa discussão com seu amigo passarinho, o fazendo ir embora. Arrependida, ela diz que pode voltar a navegar quando o passarinho retornar. Essa missão avança conforme os arcos dos outros personagens são finalizados. A vovó pode ser recrutada pelo valor de uma moeda ou um peixe assado. Ela é uma senhorinha humilde e medrosa, salvo algumas exceções. De frente para o rio existe uma casa, e ao chegar no local é revelado que a vovó morava ali, até o dia em que a bruxa a expulsou com vassouradas. É claro que a gente tem que recuperar essa casa. Na área mais seca da região, existe um buraco no solo. Depois que um item é jogado lá, a criatura que emerge é o diabo. Uma corda é o requisito para recrutá-lo, pois é o que ele pretende usar para cobrar a dívida do padre. Esse personagem é esquisito e hilário, ele surta com todo mundo, mas o mais engraçado são as consequências disso. Ou ele sossega por conta própria, ou ele é obrigado a sossegar. O bandido é um cara forte, destemido e grosseiro. Após ser presenteado com uma garrafa de rum, ele se junta à equipe. A missão desse personagem é apresentada no castelo, quando o rei aceita que se ele trouxer a cabeça da cocatriz, será coroado o novo rei dessas terras. A história do bandido é a única que tem 2 finais. O jogador pode ignorar a proposta do rei e aceitar a proposta da cocatriz, que consiste em raptar a princesa em troca de um baú do tesouro. O desenrolar da jornada e o tempo de tela dos personagens tem ligação com as escolhas do jogador, logo o enredo é variável. Em relação aos desfechos, eu acho que todos são ideais.
A vovó recupera sua moradia e com um sorrisão ela cuida do jardim. O diabo acerta as contas com o padre e o bandido torna-se rei, governando ao lado da princesa. Ou então ele termina rico, enquanto a princesa e a cocatriz terminam amigas. O vagabundo retorna o passarinho à barqueira e ela finalmente permite o protagonista a entrar no barco. Na primeira vez que eu vi essa cena e notei os créditos na tela, eu tive uma ingênua esperança de que esse não seria o fim da jornada, mas o verdadeiro início dela. Infelizmente, eu estava enganado. Pilgrims é um jogo muito curto, apesar do fator replay. Na minha primeira jornada, eu demorei cerca de 1 hora para chegar ao final, e esse tempo é reduzido em jogadas posteriores. Eu lamento a curta duração porque a fórmula do jogo é muito boa. Ela sustentaria uma campanha 3 vezes mais recheada e longeva. Entretanto, a Amanita Design é um estúdio pequeno e o preço do jogo é modesto. Em promoção, eu paguei apenas R$6 por ele, e certamente valeu a pena. As ilustrações, a música, a comédia e a ternura tornam a experiência aconchegante. É uma obra acessível e divertida, que te convida a enxergar valor na simplicidade.